Biblioteca Pública de Belo Horizonte, entre livros empoeirados e manuscritos a passos cautelosos de Mariana e Pedro, e pelo leve rangido do assoalho. Eles se aventuraram pelo corredor principal. A cada passo, a sensação de estarem sendo observados crescia. Pedro sentiu um arrepio na nuca e virou a câmera para trás, mas não viu nada além das sombras dançantes. Ao passarem por uma das portas, um som sutil, como um sussurro, pareceu vir de dentro do cômodo. Mariana parou abruptamente. Você ouviu isso? Pedro acenou com a cabeça. Pareceu um lamento. Com a lanterna em riche, Mariana abriu a porta devagar. Era um salão de festas, com um lustre pendurado, ainda coberto por teias de aranha. No centro do salão, uma mancha escura. No assoalho de madeira parecia estranhamente úmida. O cheiro de flores murchas se intensificou. De repente, a temperatura no salão caiu bruscamente. Mariana sentiu um calafrio que lhe percorreu a espinha. O ar ficou pesado, quase denso, como se algo invisível estivesse preenchendo o espaço. Um vulto pálido, quase translúcido, passou rapidamente pela parede oposta, desaparecendo na escuridão. Você viu isso, Pedro? Mariana perguntou, sua voz um pouco embargada. Vi. Era como uma névoa branca, Pedro respondeu, com os olhos arregalados. Ele apontou a câmera para o local onde o vulto havia sumido, mas não havia nada. Apenas a escuridão e o cheiro doce e fúnebre. Eles continuaram explorando. No andar de cima, em um dos quartos, encontraram um espelho antigo, com a moldura dourada. Escurecida pelo tempo, a superfície do espelho estava embaçada, mas, enquanto Mariana o observava, uma imagem parecia se formar lentamente no reflexo. Era o rosto pálido de uma mulher, com os cabelos escuros e os olhos grandes e tristes. Seus lábios pareciam sussurrar algo inaudível. Mariana deu um passo para trás, sentindo o coração acelerar. Isabela, ela sussurrou. O reflexo piscou. E a imagem desapareceu, deixando apenas a superfície embaçada do espelho. O som de um baque seco vindo do andar de baixo o sobressaltou. Era como se algo pesado tivesse caído no porão. Pedro engoliu em seco. Acho que o feiticeiro quer nos dar as boas-vindas. Eles desceram as escadas rapidamente, seus passos ecoando no silêncio opressor. O porão estava escuro como breu. A luz da lanterna de Mariana mal conseguia penetrar a densidade da escuridão. O cheiro de enxofre, antes sutil, agora era forte e nauseante. No centro do porão, no chão de terra batida, havia uma formação estranha de pedras, dispostas em círculo. No meio, uma fogueira apagada e, ao redor, o que pareciam ser ossos pequenos e alguns artefatos enferrujados. Era claro que ali havia sido palco de rituais. Pedro ligou sua câmera e tentou filmar o local, mas a bateria, que antes estava cheia, de repente começou a piscar em vermelho, indicando que estava acabando. Ele tentou trocá-la, mas a câmera simplesmente se desligou. Não é possível, Pedro exclamou, irritado. A bateria estava cheia. Enquanto ele resmungava, uma sombra disforme e esguia se projetou na parede oposta, maior e mais escura do que qualquer sombra que eles pudessem ter feito. A temperatura caiu ainda mais, e o cheiro de enxofre se tornou insuportável. Uma voz rouca e gutural, que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo, sussurrou algo ininteligível. Mariana sentiu um terror primordial se apoderar dela. Vamos, Pedro, agora. Eles correram para a saída, o som dos sussurros guturais se intensificando atrás deles. A cada passo, sentiam como se mãos frias estivessem tentando agarrá-los. Ao saírem do casarão, o ar lá fora pareceu mais leve, mais puro. O sol havia se posto, e a lua pálida começava a surgir no céu. O casarão, sob a luz crepuscular, parecia observá-los com suas janelas vazias, como olhos sem alma. Aquilo não era brincadeira, Pedro disse, ofegante, com os olhos ainda arregalados. Mariana assentiu, abraçando-se. Não era. O velho feiticeiro e a dama de branco. Eles realmente estão lá. 2. A estrada da morte em Ouro Preto. O lamento dos mineradores e o vulto sombrio. Nossa segunda parada nos leva a um dos berços da história e da riqueza de Minas Gerais. Ouro Preto, cidade patrimônio mundial da Unesco. Ouro Preto é um museu a céu aberto, com suas ladeiras íngremes, igrejas barrocas e casarões coloniais. No entanto, sua beleza esconde uma história de sofrimento e morte.
especialmente ligada à febre do ouro no século XVIII, e entre todas as histórias de assombrações, uma se destaca, a da Estrada da Morte, ou como é conhecida pelos locais, a Estrada Velha do Ouro. Esta estrada de terra batida, que serpenteia pelas montanhas e ligava Ouro Preto a Mariana, foi palco de inúmeras tragédias. Era por ali que os mineradores transportavam o ouro extraído das minas para as casas de fundição, mas também era ali que eles encontravam a morte, seja por acidentes nas trilhas perigosas, por ataques de bandoleiros ou por doenças que se espalhavam rapidamente. A lenda conta que as almas desses mineradores, que muitas vezes morriam exaustos e sem a riqueza prometida, ainda vagam pela estrada, buscando o descanso que lhes foi negado. Os relatos mais comuns são os lamentos dos mineradores, choros e gemidos que parecem vir do fundo das rochas, especialmente em noites de neblina. Há quem diga que é possível ouvir o som de picaretas e pás, como se os espíritos ainda estivessem trabalhando incansavelmente na busca pelo ouro. Mas o mais aterrorizante é o avistamento do vulto sombrio. Essa figura, descrita como uma sombra alta e disforme, surge de repente na estrada, bloqueando o caminho dos viajantes. Algumas pessoas relatam que o vulto sombrio tenta empurrar os carros para os barrancos, como se quisesse repetir as tragédias que ali aconteceram. Outros afirmam que ele é o espírito de um antigo capataz cruel, que maltratava os escravos e mineradores, e que agora está condenado a vagar pela estrada, atormentando os vivos. Mariana e Pedro decidiram explorar a Estrada da Morte em uma noite sem lua, ideal para a imersão total no suspense. O carro de Pedro, um jipe robusto, balançava nas irregularidades da estrada de terra. A neblina havia começado a descer, envolvendo as árvores e as encostas em um manto branco, conferindo ao lugar um ar ainda mais sinistro. Essa neblina é perfeita para o clima, Pedro comentou, com um misto de empolgação e nervosismo. Parece que estamos entrando em outro tempo. Mariana olhou para o GPS no celular. Estamos chegando ao trecho onde os relatos são mais frequentes. Mantenha os olhos abertos, Pedro. O silêncio na cabine era quase palpável, quebrado apenas pelo motor do carro e pelo som das folhas secas sob os pneus. De repente, um som fraco, como um gemido distante, ecoou pela neblina. Você ouviu isso? Mariana perguntou, virando-se para Pedro. Ele assentiu, seus olhos fixos na estrada. Pareceu humano, mas muito distante. Eles continuaram avançando. Os gemidos se tornaram mais claros, mais próximos, como se estivessem vindo das árvores à beira da estrada. Não eram gemidos de dor, mas de profunda tristeza, de lamentação. Era como se vozes de centenas de anos atrás estivessem se manifestando naquele momento. São os mineradores, Mariana sussurrou, sentindo um arrepio. Estão lamentando suas vidas perdidas. Pedro diminuiu a velocidade do jipe, tentando discernir a origem dos sons. O farol do carro cortava a neblina, revelando apenas os contornos indistintos das árvores. De repente, a cerca de 50 metros à frente, uma figura alta e escura surgiu no meio da estrada. Não era um vulto translúcido como o de Januária, mas uma massa densa de escuridão, que parecia absorver a luz do farol. Não tinha traços definidos, apenas uma forma humana, imponente e ameaçadora. Pedro pisou no freio bruscamente, fazendo o jipe derrapar um pouco. O que é aquilo? Ele exclamou, sua voz falhando. O vulto sombrio permaneceu imóvel, bloqueando o caminho. Não parecia haver vento, mas os ramos das árvores ao redor do vulto pareciam se agitar freneticamente. Uma sensação opressora e gélida preencheu o ar dentro do carro. Mariana tentou manter a calma, mas seu coração batia descontroladamente. É ele, o vulto sombrio. Pedro tentou engatar a ré, mas a alavanca de câmbio parecia ter travado. Ele tentou novamente, com força, mas não se moveu. O vulto sombrio começou a se mover lentamente em direção ao jipe, com seus braços disformes estendidos, como se fosse abraçar o veículo na escuridão. O pavor tomou conta de Pedro. Ele tentou ligar o rádio, mas o sistema elétrico do carro parecia ter falhado. Os lamentos dos mineradores se intensificaram, misturando-se a um som sibilante, que parecia vir do vulto sombrio. Vamos sair daqui, Pedro. Mariana gritou, sentindo o pânico tomar conta dela. Com um último esforço, Pedro forçou a alavanca.
de câmbio, e desta vez ela cedeu. O carro engatou a ré com um solavanco, e Pedro acelerou, fazendo as rodas girarem na terra solta. O jipe começou a se afastar, mas o vulto sombrio parecia se mover mais rápido do que o esperado, seguindo-os. De perto, sua sombra parecia se estender, quase alcançando a traseira do carro. Pedro virou bruscamente o volante, fazendo um retorno de 180 graus. O jipe quase capotou em uma das curvas, mas ele conseguiu manter o controle. O vulto sombrio, no entanto, desapareceu tão rápido quanto apareceu, como se tivesse sido engolido pela neblina. O ar no carro voltou ao normal, e o rádio ligou sozinho, tocando uma música alegre e descontraída. Pedro parou o carro e respirou fundo, tentando acalmar os batimentos cardíacos. Essa foi por pouco, ele murmurou, com a testa suada. Eu juro que ele tentou nos empurrar para o barranco. Mariana olhou para trás, para a estrada escura e nebulosa. O silêncio havia retornado, mas o terror ainda pairava no ar. Essa estrada tem uma energia pesada. Acho que não vamos esquecer o vulto sombrio tão cedo. 3. A Igreja do Rosário dos Pretos em Sabará, os coros invisíveis e a Missa das Almas. Nossa terceira parada nos leva a Sabará, outra joia do ciclo do ouro, famosa por sua arquitetura colonial e suas tradições. Entre suas igrejas históricas, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos se destaca não apenas pela sua beleza e importância cultural, mas também pelas lendas que a cercam. Construída por e para os escravos no século XVIII, a igreja é um testemunho da fé e da resistência de um povo que, mesmo sob o jugo da escravidão, encontrava consolo e esperança na religião. A lenda mais difundida é a dos coros invisíveis. Dizem que, em determinadas noites, especialmente na madrugada de Sextas-feiras Santas, um coro de vozes angelicais, mas com um tom melancólico, pode ser ouvido vindo do interior da igreja, mesmo quando as portas estão trancadas e o local está vazio. Acredita-se que são as almas dos escravos que morreram antes de ver a igreja concluída, ou daqueles que sofreram intensamente durante a construção, cantando hinos e orações que nunca puderam entoar em vida. Mas a história mais arrepiante é a da Missa das Almas. Relatos de moradores antigos e de alguns padres afirmam que, em noites muito específicas, especialmente no dia de finados, uma missa sombria e silenciosa é celebrada dentro da igreja. Velas se acendem sozinhas no altar, e vultos translúcidos se ajoelham nos bancos, como se estivessem participando de um ritual sagrado. O cheiro de incenso antigo e cera queimada preenche o ar, e uma sensação de profunda tristeza e reverência paira no ambiente. Acredita-se que são as almas dos escravos e de seus descendentes, que, mesmo após a morte, se reúnem para celebrar a fé que os manteve unidos. Há quem diga que, se uma pessoa ousar espiar pela fresta da porta, poderá ver um padre fantasmagórico, com vestes escuras e olhos vazios, conduzindo a missa para sua congregação de sombras. Mariana e Pedro chegaram a Sabará em uma noite de neblina leve, o que só aumentou o mistério em torno da Igreja do Rosário. A igreja, com suas paredes brancas e detalhes em pedra escura, parecia ainda mais imponente sob a luz dos postes. As janelas, que refletiam a luz da lua, davam a impressão de olhos vazios observando-os. Essa igreja é linda, mas ao mesmo tempo, dá um arrepio, Pedro comentou, ajustando o tripé da câmera. Sente o silêncio? É um silêncio diferente. Mariana assentiu, observando as portas maciças da igreja. É um silêncio que esconde histórias. Os coros invisíveis, a Missa das Almas. Me pergunto se teremos a sorte ou o azar de presenciar algo. Eles decidiram esperar até a madrugada, o horário em que os fenômenos eram mais frequentes. Sentaram-se em um banco na praça em frente à igreja, observando a fachada imponente. A cada carro que passava, a luz dos faróis revelava as texturas das paredes e as estátuas no nicho, fazendo-as parecer se mover por um instante. O tempo parecia arrastar-se lentamente. Por volta das 2 da manhã, a temperatura caiu drasticamente. Uma brisa gelada soprou, trazendo consigo um aroma fraco de incenso e cera. Você sentiu isso? Pedro sussurrou, sentindo os pelos dos braços se arrepiarem. Mariana assentiu, seus olhos fixos na igreja. Um brilho fraco e bruxuleante surgiu nas janelas da nave, como se velas tivessem sido acesas lá dentro.
Estão acendendo as velas, Mariana murmurou, sua voz cheia de expectativa e um leve tremor. De repente, um som sutil, quase inaudível, começou a vir do interior da igreja. Era um murmúrio, um zumbido baixo, que lentamente começou a se transformar em vozes. Eram vozes masculinas e femininas, cantando em uníssono, um cântico em latim, melancólico e solene. O som não era alto, mas parecia preencher o ar, envolvendo-os em uma aura de tristeza e reverência. O coro invisível, Pedro sussurrou, com a câmera ligada e apontada para a igreja. A luz de velas dentro da igreja parecia aumentar, revelando formas indistintas se movendo nos bancos. O cântico se intensificou, ganhando volume, mas ainda mantendo sua melancolia. Era uma música linda e, ao mesmo tempo, de partir o coração. Parecia expressar toda a dor e a fé de um povo que havia sofrido, mas que nunca desistiu de sua esperança. Ainda no meio do cântico, um som de passos pesados e arrastados começou a ser ouvido, vindo de dentro da igreja, aproximando-se da porta principal. O cântico cessou abruptamente, o brilho das velas se apagou, e a igreja mergulhou em completa escuridão. O silêncio que se seguiu era ainda mais perturbador do que o coro. Mariana e Pedro permaneceram imóveis, esperando. O cheiro de incenso se intensificou, tornando-se quase sufocante. Então, um rangido lento e agoniante se fez ouvir. A porta principal da igreja, que eles tinham certeza de que estava trancada, começou a se abrir devagar, revelando uma fresta de escuridão profunda. Não havia vento para abrir lá, e não havia ninguém visível do lado de fora. O coração de Mariana disparou. Ela podia sentir o ar frio vindo da fresta da porta, um frio que não era natural, mas que parecia carregar a presença de algo antigo e sombrio. Pedro, com a câmera ainda apontada, hesitou. Deveríamos espiar? Mariana balançou a cabeça, um calafrio percorrendo seu corpo. Não agora. Isso é muito intenso. Não queremos interromper a missa deles. Eles se levantaram lentamente, recuando para a escuridão da praça. A porta da igreja rangeu novamente, fechando-se tão lentamente quanto havia se aberto. O cheiro de incenso diminuiu e o ar frio se dissipou. A igreja, mais uma vez, parecia um monumento silencioso, guardando seus segredos. Aquilo foi real, Pedro disse, com a voz baixa e rouca. Eu não sei como, mas foi real. Mariana assentiu, seus olhos fixos na igreja. Eles ainda estão lá, Pedro. E pelo que parece, eles não querem ser perturbados. 4. O cemitério do Bonfim. Em Belo Horizonte, o guardião dos túmulos e o lamento eterno. Nossa quarta parada nos traz para o coração da capital mineira, Belo Horizonte, e para um dos locais mais antigos e misteriosos da cidade, o cemitério do Bonfim. Inaugurado em 1897, é um verdadeiro museu a céu aberto, com suas esculturas funerárias imponentes, mausoléus grandiosos e uma história que se mistura com a própria fundação da cidade. Mas, além de sua beleza arquitetônica e seu valor histórico, o Bonfim é palco de inúmeras lendas e relatos de atividades paranormais. A lenda mais antiga é a do guardião dos túmulos. Dizem que ele é o espírito do primeiro coveiro do cemitério, um homem chamado José, que dedicou sua vida a cuidar dos mortos e de seus túmulos. José era um homem solitário, que não tinha família, e via nos túmulos seus únicos companheiros. Após sua morte, seu espírito permaneceu no cemitério, observando os visitantes, garantindo que o local fosse respeitado e que os mortos pudessem descansar em paz. Relatos afirmam vê-lo vagando entre as lápides em noites de lua cheia. Vulto alto e curvado, com um lampião na mão, inspecionando os túmulos. Se alguém tentar vandalizar ou desrespeitar o local, o guardião se manifesta, com sussurros ameaçadores, ou empurrando os intrusos para fora. Outra lenda comum é a do lamento eterno. Muitos visitantes e funcionários do cemitério relatam ouvir choros e lamentos sutis, que parecem vir do subsolo, ou de túmulos específicos. Acredita-se que são as almas de pessoas que tiveram mortes trágicas, ou que não encontraram a paz em vida. O lamento mais famoso é o de uma noiva, que morreu no dia de seu casamento, e foi enterrada com seu vestido de noiva. Dizem que seu choro pode ser ouvido próximo ao seu túmulo, especialmente em dias de chuva. Mariana e Pedro decidiram visitar o cemitério do Bonfim durante o dia, para se familiarizarem com o terreno e identificarem os locais mais propícios para a investigação noturna.
Mesmo à luz do sol, o cemitério possuía uma aura melancólica e sombria. Os anjos de pedra e as estátuas de luto pareciam observar a tudo com olhos vazios. Esse lugar é imenso, Pedro comentou, enquanto eles caminhavam entre os túmulos. E tem uma atmosfera pesada, mesmo de dia. Mariana consultava um mapa antigo do cemitério, que havia conseguido em um arquivo municipal. O túmulo da noiva é por aqui, e a área onde o guardião costuma ser visto é perto do portão principal. Eles passaram a tarde explorando, admirando a arte funerária e sentindo a história que impregnava cada lápide. Ao cair da noite, eles voltaram, camuflados na escuridão, escondidos entre os arbustos e as sombras dos mausoléus. O cemitério à noite era um lugar completamente diferente. O silêncio era profundo, apenas quebrado pelo som distante de carros na rua e pelo farfalhar das folhas secas. A lua estava quase cheia, lançando sombras longas e distorcidas que faziam os túmulos parecerem ganhar vida. Uma névoa fina começou a se formar, rastejando pelo chão, envolvendo as lápides em um manto etéreo. De repente, um som suave, como um choro distante, ecoou pelo cemitério. Era um som triste, lamurioso, que parecia vir do centro do local. Mariana e Pedro se entreolharam. O lamento eterno, Mariana sussurrou, apontando para a direção do som. Vamos! Eles se moveram cautelosamente, evitando fazer barulho. O choro se intensificava à medida que se aproximavam, e agora era possível distinguir vozes femininas e masculinas, misturadas em um coro de tristeza. O som parecia vir de um túmulo em particular, um mausoléu imponente com uma estátua de uma mulher chorando na entrada. Ao chegarem mais perto, o choro cessou abruptamente. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Mariana acendeu a lanterna, iluminando o mausoléu. A estátua da mulher parecia ainda mais triste sob a luz bruxuleante. Pedro sentiu um calafrio na nuca. Ele virou a câmera para trás e, por um instante, viu uma sombra alta e curvada, com algo que parecia um lampião na mão, passar rapidamente entre os túmulos, desaparecendo na névoa. Ele está aqui, Pedro sussurrou, com a voz embargada. O guardião. Mariana se virou rapidamente, mas não viu nada. Você tem certeza? Sim, Pedro respondeu, seus olhos arregalados. Era ele. Ele nos viu. A sensação de estarem sendo observados se intensificou. O ar ficou pesado, e uma fragrância de terra molhada e flores mortas preencheu o ambiente. Eles decidiram não se aproximar mais do mausoléu, e se moveram para a saída do cemitério. Enquanto se dirigiam para o portão principal, um som de passos arrastados começou a ser ouvido atrás deles, lento e constante, como se alguém os estivesse seguindo. Eles aceleraram o passo, mas os passos pareciam acompanhá-los, a cada vez mais próximos. Ele não quer que a gente vá, Mariana murmurou, o pânico crescendo em seu peito. Eles chegaram ao portão, que estava trancado. Pedro tentou forçar, mas não cedeu. Os passos se intensificaram, e agora era possível ouvir uma respiração pesada, quase um bufo, logo atrás deles. Saiam! Uma voz rouca e gutural sibilou, bem perto da orelha de Pedro. Ele se virou bruscamente, mas não viu nada, apenas a névoa densa. Mariana pegou a chave reserva que havia conseguido com um amigo, que trabalhava na administração do cemitério, e, com as mãos trêmulas, abriu o cadeado. Eles empurraram o portão com força e saíram correndo para a rua, sem olhar para trás. Ao chegarem ao carro, eles pularam para dentro, e Pedro deu partida, afastando-se rapidamente do cemitério. O silêncio no carro era um alívio. Nunca mais. Volto lá à noite, Pedro disse, sua voz ainda trêmula. Aquela voz parecia vir de dentro da minha cabeça. Mariana assentiu, abraçando-se. O guardião fez seu trabalho. E as almas? Elas ainda lamentam. O Bonfim é um lugar de descanso, mas não de esquecimento. 5. O santuário do Caraça em Catas Altas, os monges fantasmas, e as vozes do silêncio. Nossa quinta parada nos leva a um dos lugares mais sagrados, e, ao mesmo tempo, mais assombrados de Minas Gerais, o santuário do Caraça, em Catas Altas. Fundado no século XVIII como um colégio e seminário jesuíta, o Caraça é um complexo imponente, aninhado entre montanhas, com sua arquitetura colonial e sua rica história religiosa. No entanto, a tranquilidade aparente do local esconde relatos de aparições e fenômenos inexplicáveis. A lenda mais famosa é a dos monges fantasmas.
Muitos visitantes e funcionários do santuário afirmam ver vultos de monges com suas vestes escuras, caminhando pelos corredores, pelas escadarias e pela capela, especialmente durante a noite. Dizem que são os espíritos dos antigos religiosos que viveram e morreram no Caraça, alguns deles em condições trágicas, como a grande epidemia de febre amarela, que assolou o local no século XIX. Eles estariam ali para continuar suas orações, ou para proteger o santuário de alguma ameaça. Outro fenômeno comum são as vozes do silêncio. Relatos afirmam ouvir sussurros, cânticos e orações em latim, mesmo quando não há ninguém por perto. Essas vozes parecem vir das paredes, do chão, do ar, como se o próprio santuário estivesse impregnado com as memórias sonoras de seus antigos moradores. Há quem diga que as vozes são mais intensas na biblioteca, onde os monges passavam horas em estudo e meditação. Mariana e Pedro chegaram ao Caraça em uma tarde ensolarada, mas com um ar fresco de montanha que prenunciava a noite fria. O santuário era majestoso, suas paredes de pedra contrastando com o verde exuberante das montanhas. O silêncio do local era profundo, mas não um silêncio vazio, e sim um silêncio preenchido por uma energia antiga. É um lugar de paz, mas sinto uma vibração estranha, Pedro comentou, enquanto eles caminhavam pelos jardins. Parece que o tempo parou aqui. Mariana assentiu, observando a fachada da igreja. Acredito que os monges deixaram sua essência impregnada aqui. Eles dedicaram suas vidas a este lugar. Eles se hospedaram em uma das antigas celas do santuário, agora transformadas em quartos para visitantes. A noite caiu rapidamente, trazendo consigo um frio cortante. A lua, quase cheia, iluminava o complexo, criando sombras longas e distorcidas. Por volta da meia-noite, Mariana e Pedro se aventuraram pelos corredores, suas lanternas cortando a escuridão. O silêncio era profundo, mas logo foi quebrado. De repente, um som fraco, como um coro de vozes masculinas, começou a ecoar pelos corredores. Eram cânticos em latim, suaves e harmoniosos, como se estivessem vindo de uma capela distante. As vozes do silêncio, Mariana sussurrou, sentindo um calafrio. Estão orando. Eles seguiram o som, que parecia vir da área da igreja. Ao se aproximarem, as vozes se intensificaram, e agora era possível distinguir palavras, embora em latim, que pareciam preencher o ar. As vozes eram profundas e solenes, carregadas de uma devoção ancestral. Ao chegarem à entrada da igreja, a porta estava entreaberta. Uma luz fraca e bruxuleante emanava do interior. Mariana espiou pela fresta. A igreja estava vazia, mas as velas no altar pareciam estar acesas, e um brilho suave e misterioso irradiava delas. As vozes pareciam vir de todas as direções ao mesmo tempo, como se o próprio ar estivesse cantando. De repente, um vulto escuro, com a forma de um homem usando uma túnica, passou rapidamente pela frente do altar, desaparecendo na escuridão. Não era um vulto translúcido, mas uma sombra densa, que se movia com rapidez e propósito. Um monge, Pedro sussurrou, com a câmera apontada para a igreja. Ele tentou ligá-la, mas, mais uma vez, a bateria se esgotou misteriosamente. Mariana sentiu um arrepio. A atmosfera dentro da igreja era de profunda reverência, mas também de uma tristeza antiga. Parecia que os monges ainda estavam presos em seus rituais, em suas devoções eternas. Eles decidiram não entrar na igreja, respeitando a privacidade dos espíritos. Enquanto se afastavam, os cânticos em latim diminuíram gradualmente, até desaparecerem completamente, deixando apenas o silêncio e a sensação de que algo extraordinário havia acontecido. De volta ao quarto, Mariana e Pedro tentaram processar o que haviam presenciado. O santuário do Caraça, com sua beleza e sua história, revelaram um lado oculto, onde a fé e o mistério se entrelaçavam de forma arrepiante. Eles estão presos aqui, não estão? Pedro perguntou, com a voz baixa. Os monges continuam suas vidas, mesmo depois de mortos. Mariana assentiu. Parece que sim. O Caraça é mais do que um santuário. É um guardião de memórias, e algumas delas, muito vivas. 6. A Casa da Morte em Juiz de Fora. O segredo da senhora e o choro das crianças. Nossa sexta parada nos leva a Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira, uma cidade vibrante e moderna, que, no entanto, guarda em suas entranhas uma história macabra.
No coração da cidade, há um casarão antigo, desabitado há décadas, que os moradores chamam de a Casa da Morte. A fachada imponente, com suas janelas quebradas, e a pintura descascada, exala uma aura de abandono e terror. A lenda mais perturbadora é a do segredo da senhora. Dizem que o casarão pertenceu a uma senhora rica e solitária, que vivia reclusa, após perder toda a sua família em um acidente trágico. Ela se tornou cada vez mais excêntrica e paranoica, acreditando que a morte a perseguia. Para se proteger, ela teria realizado rituais sombrios dentro da casa, invocando entidades e prendendo espíritos para seu próprio benefício. Após sua morte, de causas misteriosas, a casa foi palco de eventos inexplicáveis. Os relatos mais comuns são os choros das crianças. Moradores próximos afirmam ouvir choros e risadas infantis vindas do interior do casarão, especialmente durante a madrugada. Acredita-se que são os espíritos das crianças que, de alguma forma, foram aprisionadas na casa pela senhora, seja por seus rituais ou por terem morrido ali. Alguns relatos mencionam ver pequenas sombras se movendo nas janelas e brinquedos que se movem sozinhos dentro da casa, mesmo quando está completamente vazia. Mariana e Pedro chegaram a Juiz de Fora em uma noite fria e chuvosa, o cenário perfeito para a Casa da Morte. A chuva forte batia nas janelas do casarão, criando um som abafado e sombrio. Esse lugar tem um clima pesado, Pedro comentou, observando a casa de longe. Dá para sentir daqui que tem algo errado. Mariana assentiu, consultando seu caderno. Os relatos de crianças são os mais perturbadores. Imagina a dor de estar preso aqui por tanto tempo. Eles esperaram a chuva diminuir um pouco antes de se aproximarem. O portão estava enferrujado e rangia com o vento. O jardim estava completamente tomado pela vegetação, e árvores retorcidas pareciam galhos de esqueletos na escuridão. Com algum esforço, eles conseguiram abrir a porta principal, que estava apenas encostada. O interior da casa era um caos de móveis cobertos e poeira. O ar era denso, carregado com um cheiro de mofo e algo mais, algo doce e enjoativo, como flores em decomposição. Eles se moveram cautelosamente, suas lanternas iluminando os cômodos. As paredes eram manchadas, e o papel de parede desbotado se desprendia em algumas partes, revelando a idade do local. A cada passo, o assoalho rangia, e a sensação de estarem sendo observados se intensificava. Ao passarem por um dos quartos, um som fraco de choro de criança ecoou. Era um choro sutil, abafado, como se viesse de longe. Mariana e Pedro se entreolharam, seus corações acelerados. "Você ouviu isso?" Pedro sussurrou. Mariana assentiu, seus olhos fixos na porta do quarto de onde o som parecia vir. Eles se aproximaram, devagar, abrindo a porta. O quarto era pequeno, com um berço antigo coberto por um lençol branco, e alguns brinquedos velhos espalhados pelo chão. O choro se intensificou, vindo do berço. Mariana se aproximou do berço e, com a lanterna, iluminou o interior. Não havia nada ali, apenas o lençol empoeirado. Mas o choro continuava, como se uma criança invisível estivesse ali, sofrendo. De repente, um dos brinquedos, um boneco de pano com um olho faltando, rolou sozinho pelo chão, parando aos pés de Mariana. Ela deu um passo para trás, sentindo um arrepio. "Eles estão aqui", Pedro sussurrou, sua voz falhando. As crianças. O choro se transformou em risadas infantis, mas não eram risadas alegres. Eram risadas vazias, sem vida, que pareciam ecoar por toda a casa. Ao mesmo tempo, um som de arranhões começou a ser ouvido vindo de debaixo do berço, como se pequenas unhas estivessem tentando sair dali. A temperatura no quarto caiu drasticamente, e Mariana sentiu uma presença gélida ao seu lado, como se uma criança invisível tivesse se aproximado dela. Um cheiro forte de sangue e terra molhada invadiu o ambiente. Mariana e Pedro se afastaram rapidamente do quarto, o som das risadas e dos arranhões se intensificando atrás deles. Eles correram para o corredor principal, mas as risadas pareciam vir de todos os lugares, cercando-os. Quando chegaram à sala de estar, a luz da lanterna de Mariana revelou uma sombra pequena e disforme se movendo rapidamente de um lado para o outro. Era como se uma criança estivesse correndo em alta velocidade pelo cômodo. Pedro ligou a câmera, mas a tela permaneceu preta. "A bateria de novo", ele exclamou, irritado e assustado.
O som das risadas se transformou em um coro de gritos infantis, desesperados e aterrorizantes. Era como se as crianças estivessem sendo torturadas bem ali, naquele momento. O pânico tomou conta de Mariana e Pedro. "Vamos embora!" Mariana gritou, sua voz embargada. Eles correram para a porta da frente, o som dos gritos infantis ecoando atrás deles. Ao saírem da casa, a chuva havia parado, mas a atmosfera ainda era opressora. O casarão, sob a luz da lua pálida, parecia sorrir macabramente, guardando seus segredos sombrios. "Nunca mais", Pedro disse, ofegante, com as mãos tremendo. "Nunca mais volto naquela casa." Mariana assentiu, ainda sentindo o eco dos gritos infantis em sua mente. "As crianças, elas estão sofrendo. E a senhora, o segredo dela continua trancado naquela casa, junto com as almas delas." 7. A represa de Furnas, o monstro do lago. E as almas submersas. Nossa sétima parada nos leva a um dos maiores espelhos de água de Minas Gerais, a imponente represa de Furnas. Conhecida como o Mar de Minas, Furnas é um paraíso natural, com suas águas límpidas, suas ilhas e suas cachoeiras. No entanto, por trás de sua beleza, esconde-se um passado trágico e lendas aterrorizantes. A represa foi formada nos anos 60, submersa diversas cidades e vilarejos, deslocando milhares de pessoas e, segundo as lendas, aprisionando as almas daqueles que não conseguiram ou não quiseram sair. A lenda mais famosa é a do monstro do lago. Relatos de pescadores e moradores locais afirmam ter visto uma criatura gigantesca, com olhos brilhantes e pele escamosa, nas profundezas da represa. Uns dizem que é um ser pré-histórico, outros que é uma criatura mutante criada pela energia da represa. Mas a versão mais assustadora é a de que o monstro é o espírito de um antigo cacique indígena, que amaldiçoou as terras antes que fossem submersas, prometendo que ele e seus ancestrais jamais permitiriam que a paz reinasse sobre suas águas. Ele emergiria para arrastar para as profundezas aqueles que desrespeitassem o lago. Outra lenda comum é a das almas submersas. Dizem que as almas dos moradores das cidades inundadas, que se recusaram a abandonar suas casas, ou que morreram durante a inundação, ainda vagam pelas profundezas da represa. Pescadores e mergulhadores relatam ouvir sussurros e vozes vindas das profundezas. Acredita-se que são os espíritos dos antigos frequentadores do teatro, que ainda apreciam a arte e a emoção de uma boa peça. Há quem diga que, se você estiver sozinho no palco e sentir um arrepio na nuca, é porque o ator fantasma está observando, e que, se você for corajoso o suficiente para agradecer aos aplausos vazios, ele pode se manifestar de alguma forma. Mariana e Pedro chegaram a Uberaba em uma noite clara, com o teatro municipal iluminado, exalando sua beleza arquitetônica. No entanto, mesmo com as luzes acesas, o local possuía uma aura de mistério. "Esse teatro tem uma história rica", Mariana comentou, observando a fachada. "E parece que essa história não está completamente no passado." Pedro assentiu, ajustando a câmera. "Vamos ver se o ator fantasma vai nos dar uma apresentação particular." Eles conseguiram uma permissão especial para passar a noite no teatro, após a última apresentação. O silêncio que se seguiu à saída do público era quase palpável, e os assentos vazios pareciam observar o palco com uma expectativa silenciosa. Eles se aventuraram pelos camarins. O cheiro de maquiagem antiga e tecidos empoeirados preenchia o ar. De repente, um espelho em um dos camarins balançou sozinho, como se alguém o tivesse tocado. Pedro ligou a câmera, mas a imagem estava embaçada. "Ele está aqui", Pedro sussurrou, sentindo um arrepio. O ator fantasma. Eles se moveram para o palco. A vastidão do palco, iluminada apenas pelas luzes de emergência, parecia ainda maior e mais imponente. Mariana subiu no palco, sentindo a energia do lugar. De repente, um som sutil de passos começou a ser ouvido vindo dos bastidores. Não eram passos humanos, mas um som leve e arrastado, como se alguém estivesse usando sapatos de época. O som se aproximou do palco e parou bem na coxia. Mariana e Pedro se entreolharam, seus corações acelerados. Uma sensação de presença invisível e poderosa preencheu o ar. Então, um suspiro profundo e melancólico ecoou pelo teatro, vindo da coxia. Era um suspiro carregado de uma tristeza profunda, de um lamento por algo perdido. "Ele está triste", Mariana sussurrou. "Ele ainda quer atuar."
De repente, um foco de luz se acendeu no palco, diretamente sobre o centro, mesmo sem ninguém ter acionado os controles. Era uma luz branca e intensa, que parecia querer iluminar um artista invisível. E então, o som começou. Não eram aplausos fortes e vibrantes, mas aplausos suaves e fantasmagóricos, vindo de toda a plateia vazia. Os aplausos eram constantes, como se um público invisível estivesse ali, aplaudindo uma performance que só eles podiam ver. Os aplausos do além, Pedro sussurrou, com a voz embargada. O foco de luz no palco começou a piscar, e uma sombra alta e esguia, com a forma de um homem, surgiu no centro do palco, sob a luz. Não era uma sombra densa, mas uma forma translúcida, quase etérea, que parecia estar ali por um instante e no outro. Não, a figura parecia reverenciar o público invisível, curvando-se. O som dos aplausos se intensificou, enchendo o teatro com uma aura de mistério e fascínio. A figura do ator fantasma começou a se mover lentamente pelo palco, como se estivesse atuando para a plateia invisível, expressando toda a sua paixão pela arte. Mariana e Pedro observaram, hipnotizados. Aquele não era um terror de sustos, mas um terror de melancolia, de uma alma que não encontrava descanso por sua paixão. De repente, o foco de luz se apagou, e a figura do ator fantasma desapareceu tão rapidamente quanto apareceu. Os aplausos diminuíram, até desaparecerem completamente, deixando o teatro novamente em silêncio. Mariana e Pedro se entreolharam, com a respiração ofegante. O Teatro Municipal de Uberaba havia revelado seu lado mais misterioso e comovente. Ele ainda ama o palco, Pedro disse, com a voz baixa. Ele ainda quer ser lembrado. Mariana assentiu. E eles o lembram. Os aplausos do além são a prova de que a arte, Pedro, transcende a vida e a morte. 10. A casa mal assombrada de Pouso Alegre. O grito na escuridão e o rosto na janela. Nossa 10ª e última parada nos leva a Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais. Uma cidade conhecida por sua beleza natural e seu desenvolvimento. No entanto, em um bairro tranquilo da cidade, há um casarão antigo, desabitado há décadas, que os moradores locais chamam de a Casa Mal Assombrada. A casa, com sua arquitetura antiga e suas janelas escuras, se destaca entre as construções modernas, emanando uma aura de mistério e medo. A lenda mais aterrorizante é a do grito na escuridão. Dizem que a casa foi palco de um crime brutal, onde uma família inteira foi assassinada por um invasor desconhecido. Desde então, em algumas noites, um grito agudo e desesperado de uma mulher, seguido por silêncio, pode ser ouvido vindo do interior da casa, como se o momento do assassinato estivesse sendo revivido. Os moradores afirmam que o grito é tão real que faz os pelos dos braços se arrepiarem e os corações dispararem. Outra lenda comum é a do rosto na janela. Relatos afirmam ver um rosto pálido e distorcido, com os olhos vazios, surgir em uma das janelas do andar de cima, observando os transeuntes. Acredita-se que é o espírito da mãe, que morreu tentando proteger seus filhos, e que agora está presa à casa, buscando justiça, ou tentando alertar sobre o perigo que ali reside. Há quem diga que, se o rosto aparecer na janela, e você o encarar por muito tempo, a energia da casa pode te puxar para dentro, aprisionando sua alma junto com as outras. Mariana e Pedro chegaram a Pouso Alegre em uma noite de tempestade. Raios cortavam o céu, iluminando a casa por alguns segundos, revelando sua fachada sombria e suas janelas como olhos vazios. O som do vento e da chuva batia nas paredes, criando um ambiente ainda mais assustador. Esse é o nosso grand finale, Pedro disse, sua voz um pouco mais tensa do que o normal. A casa mal assombrada. E a lenda do grito. Mariana assentiu, observando a casa com uma expressão séria. Precisamos ser muito cuidadosos aqui, Pedro. Essa energia é pesada. É um lugar de tragédia e desespero. Eles esperaram a chuva diminuir um pouco antes de se aproximarem. O portão da casa estava enferrujado, e o jardim estava coberto por mato alto. As janelas, sem cortinas, revelavam um interior escuro e sombrio. Com algum esforço, eles conseguiram forçar uma das janelas do térreo, abrindo uma fresta para o interior. O ar era denso, carregado com um cheiro forte de mofo e decomposição. E algo mais, um cheiro metálico e adocicado que lembrava sangue seco. Eles entraram na casa, suas lanternas cortando a escuridão.
O interior era um caos de móveis revirados e objetos quebrados, como se uma luta violenta tivesse ocorrido ali. As paredes eram manchadas, e o chão estava coberto por uma camada espessa de poeira. A cada passo, o assoalho rangia, e a sensação de estarem sendo observados se intensificava. O silêncio era profundo, apenas quebrado pelo som distante da chuva, e pelo farfalhar das folhas secas no jardim. De repente, um som sutil, como um sussurro abafado, ecoou do andar de cima. Era uma voz feminina, cheia de medo e desespero. Mariana e Pedro se entreolharam, seus corações acelerados. Eles subiram as escadas lentamente, seus passos ecoando no silêncio. A cada degrau, o cheiro de mofo e sangue se intensificava. No andar de cima, havia um corredor escuro com várias portas. Ai! Passarem por uma das portas, um som agudo, um grito de mulher, cortou o ar. Era um grito desesperado, cheio de pavor, que parecia vibrar nas paredes da casa. O som era tão real, tão intenso, que fez Mariana e Pedro recuarem, com a respiração ofegante. O grito cessou tão abruptamente quanto começou, deixando um silêncio ensurdecedor. A escuridão parecia se intensificar, engolindo a luz das lanternas. Pedro ligou a câmera, mas a imagem estava embaçada e distorcida, com interferências estranhas na tela. Foi o grito. Pedro sussurrou, sua voz trêmula. Eu juro que ouvi. Mariana assentiu, seus olhos arregalados. A casa parecia ter se transformado em um portal para o passado, revivendo o momento da tragédia. Eles continuaram explorando, a tensão aumentando a cada passo. Ao chegarem ao final do corredor, em frente a uma janela que dava para a rua, uma luz fraca e bruxuleante surgiu do lado de fora. De repente, um rosto pálido e distorcido, com os olhos vazios e a boca aberta em um grito silencioso, surgiu na janela, observando-os. Era o rosto de uma mulher, com os cabelos longos e desgrenhados, e uma expressão de puro horror. Mariana e Pedro gritaram ao mesmo tempo. O rosto na janela parecia observá-los com uma intensidade arrepiante, como se estivesse tentando se comunicar, ou talvez, prendê-los. A temperatura no corredor caiu bruscamente, e Mariana sentiu uma presença gélida ao seu lado, como se a mulher estivesse ali, bem ao seu lado, emanando sua dor e seu desespero. Um som de arranhões começou a ser ouvido vindo do chão, como se alguém estivesse tentando sair de debaixo do assoalho. O rosto na janela se moveu ligeiramente, e seus olhos vazios pareciam se fixar em Mariana, como se a estivessem escolhendo. Um sussurro inaudível, mas carregado de uma energia de súplica, pareceu ecoar em sua mente. Mariana e Pedro se afastaram rapidamente da janela, correndo para a escada. O som de arranhões e sussurros se intensificou atrás deles, e o rosto na janela parecia segui-los com o olhar. Ao chegarem ao térreo, eles correram para a janela que haviam forçado, e saíram da casa o mais rápido que puderam. A chuva havia parado, mas o ar ainda estava pesado, carregado com a energia sombria da casa. Ao olharem para trás, a casa mal assombrada parecia ainda mais escura e ameaçadora sob a luz dos postes. As janelas pareciam olhos vazios, observando-os, com uma expressão de ódio. Nunca mais, Pedro disse, ofegante, com as mãos tremendo. Nunca mais chego perto daquele lugar. Mariana assentiu, sentindo um arrepio. O grito ainda ecoa, Pedro, e o rosto na janela. Ele ainda está lá, esperando por alguém para entrar e se juntar a eles. E assim, exploradores do sobrenatural, chegamos ao fim da nossa jornada pelos 10 lugares mais assombrados de Minas Gerais. De casarões coloniais a igrejas centenárias, de estradas solitárias a represas misteriosas, de cemitérios a teatros e casas abandonadas, Minas Gerais revela um lado oculto, onde a história e o mistério se entrelaçam de forma arrepiante. As almas perdidas, os lamentos do passado, as presenças invisíveis. Elas ainda estão lá, sussurrando suas histórias para aqueles que ousam ouvir. Cada um desses lugares é um portal para o inexplicável, um convite para mergulhar no desconhecido. Acreditem ou não, uma coisa é certa: as lendas permanecem vivas, alimentadas pela curiosidade, pelo medo e pela própria energia dos lugares. Espero que tenham sentido o arrepio, que tenham sentido a emoção de cada história, e que, assim como Mariana e Pedro,
tenham percebido que o sobrenatural está muito mais perto do que imaginamos. Se você gostou desta jornada assustadora, deixe o seu like neste vídeo. Seu apoio é muito importante para o Rastros do Medo continuar desvendando os segredos mais sombrios do nosso mundo. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos cheios de mistério e terror. E para continuar a sua imersão no mundo do sobrenatural, tem mais um vídeo no canal esperando por você agora mesmo na tela. Clique nele e mergulhe em outra história que vai te tirar o sono. Até a próxima, e que os Rastros do Medo os encontrem apenas em nossos vídeos.